Você tem dúvida de qual celular pegar nesse mar de aparelhos que tem no mercado hoje? Bom, hoje eu separei aqui os 5 melhores lançamentos da Xiaomi para 2025 aqui na minha frente, mas isso é só uma pequena parcela do que foi lançado agora esse ano. E eu vou te dizer quais são os melhores celulares em cada faixa de preço, seja de R$800, de 1.000 a 1.500, de 2.000 até 2.500 e por fim acima dos 3.000. Os links dos celulares estão na descrição e a empresa chinesa Xiaomi é conhecida por ter celulares bons e com ótimo preço. Isso é o famoso custo-benefício. E a galera que quer um celular tão bom quanto um iPhone ou um Galaxy de última geração e não quer deixar 4 ou 5 salários mínimos em um smartphone, na maioria das vezes escolhe por um desses carinhas aqui. E na verdade, nesse vídeo eu quero te mostrar alguns dos modelos mais recomendados do ano com destaque para os aparelhos mais recentes da Xiaomi que chegaram com tudo, e no final do vídeo eu vou te revelar um bônus com um modelo que muita gente ignora porque não é um lançamento, mas que pode ser a melhor opção de custo-benefício de 2025. Então vamos começar com Redmi 14C 4G. Esse aqui é um celular bem baratinho, um dos melhores preços que você vai encontrar no mercado. Esse aqui tá custando entre 700 e 850 reais, mas se você puder dar um passinho a mais no orçamento, eu recomendo você esperar o próximo da lista, porque ele faz parte de uma das linhas mais consagradas da Xiaomi. Esse aqui na minha mão é uma versão de 128 GB de armazenamento, e vale ressaltar que ele tem disponibilidade de armazenamento extra. Mesmo assim, versões de 128 e 256 GB na minha visão são mais do que necessárias. Além disso, ele possui 4 GB de RAM e 4G. Apesar de ser um celular mais básico dessa lista, ele tem um design muito elegante e eu garanti o meu na versão em preto o mais básico possível, mas você também pode optar por um verde estilo pistache e um azul que possui um contraste meio que degradê. Esse aqui é um celular que você vai encontrar Helio G81 Ultra MediaTek, que é um processador legal, seus jogos vão rodar com uma qualidade boa. Claro que você não vai conseguir rodar com tudo no máximo com jogos muito pesados, nem estressar demais o aparelho, tentando fazer ele cumprir muitas funções ao mesmo tempo. Ele não vai dar conta porque é um lançamento, só que é mais baratinho mesmo. Acrescentando, ele tem HyperOS e Android 15, então ele tá bem atualizadinho também. A tela dele é muito boa, sendo uma IPS LCD com taxa de atualização de 120 Hz. Sim, 120 Hz. Esse quesito é um dos pontos chaves na sua escolha porque essa é uma tela muito fluida e dinâmica no uso. Quanto às suas câmeras, que geralmente são polêmicas, enquanto especifico sua ficha técnica, vou estar passando imagens que eu tirei com esse celular para vocês mesmos avaliarem. Deixem nos comentários se as cores estão boas, se a resolução está aceitável e tudo mais. Bom, são duas câmeras, uma de 50 megapixels e outra de 0.08 megapixels e mais lentes auxiliares. Essa câmera traseira grava vídeos a 30 frames e com uma resolução de 1080 pixels, o que não é ruim, mas também não é uma 4K ou 8K. Na câmera frontal temos 3 megapixels e com vídeos com as mesmas qualidades da traseira. Outro ponto bem importante é quanto à bateria. Ele tem uma leve vantagem com relação ao que encontramos comumente no mercado. Afinal, estamos falando de 5.160 mAh. É uma bateria que dura mais de um dia sem estar viciada e a fonte da bateria que acompanha ele na caixa é de 33 watts, que carrega bem rapidinho. E para a gente fechar essas especificações do 14C, vale ressaltar que ele possui leitor digital e até reconhecimento facial com IA. Esse é um celular que quem compra é alguém que não tem tanta demanda por multifunções e nem precisa de uma qualidade absurda de processamento, tela ou de câmeras. Ele é um celular bem equilibrado e por estar custando na faixa de R$800, fica aqui na minha recomendação se você não quer desembolsar valores mais altos. E agora vamos para o Redmi Note 14 4G. Esse aqui é simplesmente um dos celulares mais vendidos. Só da Xiaomi, Danilo? Não. Dentre todas as marcas, ele é o mais vendido do Brasil inteiro, juntamente com o quarto celular que eu vou te mostrar nessa lista. Bom, ele é muito popular, pouquíssimas pessoas reclamam dele e eu quero mostrar para vocês o porquê, ou os porquês, né? Primeiro que a seleção de cores dele é muito boa. Temos um azul mais claro, um verde mais claro também e até um mais roxo, meio que rosa. Tudo num toque bem suave para não ser extravagante demais e sim minimalista. É isso que o povo tem gostado e também o preto, que é esse aqui que está na minha mão. A estrutura dele em si é muito bonita, eu já elogiei ele demais no vídeo review dele, que é uma análise um pouco mais profunda que essa descrição que estamos fazendo, mas pode ficar tranquilo que esse vídeo vai estar super completinho e se você não ficar satisfeito, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição. Esse carinha possui áudio estéreo, que já é um upgrade e tanto do 14C para esse aqui, e uma configuração que eu sempre vou recomendar que praticamente funciona em qualquer celular da Xiaomi é a gente entrar aqui nas configurações, entrar em som e vibração, agora toca aqui em configurações adicionais e ativa essas três primeiras opções: controlar sons de notificação, ajustar som de mídia em vários apps
e várias fontes de áudio. Você consegue com isso aumentar ou diminuir diferentes sons num jogo ou aplicativo, por exemplo, enquanto você também está escutando música e ainda ao mesmo tempo está em uma chamada, por exemplo. Isso é bem legal. Ele também possui infravermelho, que nos possibilita ter um controle remoto na palma das nossas mãos. E eu já quero falar de uma pauleira que esse celular tem. Simplesmente a melhor tela no Xiaomi, são 6.67 polegadas, tamanho ideal, tem uma taxa de atualização de 120 Hz, possui ajuste de cores lá nas configurações, só entrar em esquema de cores e ver qual é a sua preferência. Ele possui um leitor digital muito bom e ainda uma tela AMOLED, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Se a gente pegar um iPhone 16 e esse Note 14, ele vai ter o mesmo estilo da tela e ainda vai ter mais taxa de atualização. No desempenho, ele não fica para trás, traz uma média de 400 mil pontos no AnTuTu, o que é um número suficiente para rodar qualquer jogo numa qualidade bem legal. Claro, nem tudo no máximo, e nada melhor do que demonstrar do que na prática. Vamos entrar aqui numa partidinha de COD e só para mostrar para vocês, a gente consegue rodar muito bem com as configurações médias. O mapa tá bem nítido, tá tudo bem carregado e eu não tenho nada a reclamar, principalmente pelo preço dele. E ele também possui o Game Turbo, então você pode configurar para ter um desempenho mais otimizado em jogos. Temos também vantagem no processador, já que estamos falando de um Helio G99 Ultra, e essa minha versão é a de 8 GB de RAM. Ele também possui a de 6 GB, o que é suficiente, mas se vocês possuem um caixa melhor, peguem essa versão de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, vale muito mais a pena. Agora sim, vamos falar de câmeras. Vou passar aí as fotos que tirei desse celular. São 3 câmeras, uma de 108 megapixels e outras duas de 2 megapixels, uma macro e outra para o modo retrato. Além disso, uma frontal de 20 megapixels, e pelo preço e a qualidade e equilíbrio desse celular está muito bom. Outros pontos mais soltos que não falei, mas são uma grande vantagem para esse celular, são Gorilla Glass, uma proteção contra choques mecânicos e uma bateria muito boa de 5.500 mAh, quase 400 mAh a mais que a versão do 14C, carregador normal de 33 watts, e essa versão aqui está por volta de R$ 1.200 a R$ 1.300. Nessa faixa, esse celular tem reinado sobre outros, mas calma que é agora que começa a pauleira e eu ainda vou te mostrar um bônus do melhor celular no final do vídeo. Estamos indo agora para o Redmi Note 14 Pro 4G. Sim, galera, esse é um dos queridinhos da Xiaomi. Ele tem sido tão carismático quanto o Poco X7 Pro, que ainda vamos falar aqui, e dá uma briga boa com o celular que eu vou te mostrar no final do vídeo, porque os dois estão na mesma faixa de preço já na caixa. Vale pontuar que ele vem com capinha, diga-se de passagem, uma capinha de muita qualidade, cabo USB-C e também um carregador de 45 watts, que é uma primeira vantagem sobre a sua versão normal. É um carregamento mais rápido, porém uma bateria um pouco menor, de 5.110 mAh. Isso sim é uma desvantagem, mas calma, você ainda vai conseguir passar todo o seu dia com ele e ainda terá um pouco de carga no final do dia. Mas mesmo assim, a gente precisava falar disso. Olhando mais de perto agora a estrutura e a beleza desse celular, a gente pode observar que ele é muito bonito. Eu peguei esse na versão preta, mas você pode optar pela rosinha ou até azul mais claro, que ambas estão bem bonitas. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E olhando ainda mais de perto, a gente percebe um padrão estilo xadrez no jogo de pretos aqui, o que dá um ar de design bem elegante e fino, além de que esse material atrás dele é couro sintético, o que dá uma pegada bem confortável e mais protetora. A principal vantagem que esse carinha vai ter é o sistema operacional Mi Launcher. Esse é um sistema que é mais fluido, possui mais funções e é a mais queridinha pela galera. Outra vantagem absurda que temos aqui é o IP68, exatamente, você pode molhar, afundar, lavar ele que ele vai resistir, e não apenas resistir, como vai ter a mesma resistência que você vai encontrar em um iPhone 16, só que custando umas 5 vezes menos. Esse é um celular que possui infravermelho, possui áudio estéreo em cima e embaixo, possui slot para 2 chips, sem slot para armazenamento extra, o que nem precisa, afinal só vendem esse celular no mínimo com 256 GB. E analisando a tela agora, o que talvez à primeira vista mais chame a atenção é esse abaulado que ele possui. Sim, o Redmi inventou a moda de fazer tela infinita e acertou, ficou muito show. E sabe o que me lembrou? O Galaxy S9 e S7 Edge. Comenta aqui embaixo se vocês se lembram ou se gostaram. Eu achei ele muito lindo. Essa é uma tela de 6.67 polegadas, são 120 Hz de taxa de atualização e AMOLED. Em resumo, é a melhor tela que o smartphone pode ter e nem tenho muito o que comentar nesse quesito. Em desempenho, esse celular é parecido com o Poco X7 normal. Ele possui um processador Dimensity 7300 Ultra, que é superior a todos os outros que já analisamos nesse vídeo. Ele conta com 8 GB de RAM, tem versões com até 12 GB. Vamos abrir aqui o nosso jogo e testar e entrar numa partida. Como vocês podem observar, ele
ele roda muito bem, na verdade muito bem mesmo. Os jogos têm uma ótima performance, não tem aqueles engasgos chatos que a gente vê em muitos modelos com essa mesma faixa de preço. Eu acredito que no quesito jogos dá para rodar tranquilamente. Eu testei o desempenho dele em alguns jogos pesados, rodando com gráficos no Ultra, e ele se saiu novamente muito bem. Eu acho que o próximo celular da lista é mais certeiro no quesito jogos, mesmo custando um pequeno valor a mais. Mas isso não tira o mérito aqui do nosso 14 Pro, e para comprovar isso, logicamente fizemos um teste no AnTuTu e o resultado foi uma média de mais de 400 mil pontos. Agora falando de câmera, que não é o menos importante, afinal estamos falando de uma principal de incríveis 200 megapixels e outras duas, uma grande ocular de 8 megapixels e outra macro de 2 megapixels. E esse é o primeiro da lista que grava vídeos em 4K, o que é um upgrade bem legal, e uma câmera frontal de 20 megapixels e apenas isso. Então ele é superior em basicamente tudo em relação à sua versão normal: câmera, desempenho, carregamento, IP68 e afins. A diferença de preço gira em torno de 300 a 500 reais, mas depende da versão que você pegar. A versão 4G, por exemplo, de 256 GB e 8 GB de RAM vai estar uns R$ 1.700. Sim, vale muito a pena. Nenhum celular, nenhum da Samsung vem na minha mente agora com essa faixa de preço e que entrega tudo que ele entrega. Então fica a minha recomendação caso você não queira gastar mais de R$ 2.000. E agora vamos para o mais amado: Poco X7 Pro, o mais famoso e mais queridinho da linha Poco. Já fizemos vários vídeos dele aqui no canal, e para você que consegue bancar mais ou menos R$ 2.000 a R$ 2.300 em um celular, esse aqui será a minha recomendação e possivelmente a melhor escolha que você pode fazer. Outra escolha muito interessante que você pode fazer é se decidir se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para sempre ficar por dentro de vídeos como esse aqui no canal. E outra coisa, a gente sabe que a Xiaomi sabe fazer celular bom e barato, só que sabe o que é muito bom também, que na verdade não custa nada? Você deixar o like no vídeo, e isso ajuda demais o canal e pode ser uma contribuição para o trabalho que dá fazer esses vídeos. E aqui vamos começar com a estrutura do Poco X7 Pro. Ele visualmente é muito bonito, eu peguei ele nessa cor verde, mas você também pode optar pelo carro-chefe deles, que foi esse amarelo com preto, que também tem um visual impecável. Temos um preto mais básico. Todas as opções são muito boas e eu tenho certeza que pelo menos uma irá te agradar. Olhando a estrutura física agora, podemos perceber que ele é minimalista, possui um tamanho semelhante aos outros, sendo 6.67 polegadas e ainda texturas muito boas atrás. E já que estamos falando de traseira, temos as nossas duas câmeras e só. Nas laterais os botões Power, os de volume, e tanto em cima quanto embaixo temos áudio estéreo. Um áudio com uma qualidade absurda, ainda não muito diferente do Redmi Note 14 Pro. Aqui também temos a proteção IP68, que é a melhor proteção contra água e poeira, e eu não vou me estender muito nesse quesito porque vocês já sabem, ele é a prova d'água. Mas agora quero partir para um ponto em que esses celulares se diferenciam muito. Primeiro, dei uma observada aqui em como esses dois aparelhos possuem a mesma grossura, ambos finos, basicamente com o mesmo peso, sendo o X7 Pro 5 gramas mais pesado, mas o grande destaque que quero dar é que a bateria do Poco X7 Pro tem 6.000 mAh. Isso sim é um absurdo comparado a todos os celulares que já apresentamos aqui. Estamos falando de basicamente 1.000 mAh a mais que o Redmi Note 14 Pro e 500 a mais que o Note 14 normal. Isso é algo surreal, afinal, ao chegar o momento em que você vai relaxar e se deitar, você provavelmente vai ter 30, 40% de bateria, claro, se você não ficar usando e estressando o celular o tempo todo e usando a cada segundo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que a gente aponta dicas de como turbinar a administração desse carinha aqui. Se você optar por pegar ele, já faz um unboxing e confere o vídeo, que eu sei que vai ajudar demais. Enfim, galera, a bateria é o primeiro diferencial desse celular, e tudo isso graças à tecnologia Anodo, que confere uma capacidade maior em um espaço menor. Então é por isso que esse celular é tão fino quanto o que já comparamos. E as diferenças não acabam por aqui, afinal, esse celular acompanha um carregador de 90 watts, é o dobro do que temos no Note 14 Pro, e sim, ele vai carregar seu celular em mais ou menos 30 a 40 minutos. Se isso não te surpreendeu, calma que ainda tem mais. Na tela a gente não vai ter diferenças muito grandes, afinal o Poco X7 Pro possui uma tela AMOLED de 120 Hz e um leitor digital impecável. E a única diferença vai ser na proteção. O Poco possui um Gorilla Glass 7i, que é melhor do que a Gorilla Glass 2 do Redmi Note 14 Pro e ainda é mais barato. Se você precisar trocar, mesmo achando difícil, saberá dessa informação. E agora, talvez a diferença mais visível e que pode ser um divisor de águas na sua escolha, e não apenas isso, como também vai explicar o porquê o X7 Pro é mais ou menos R$700 mais caro que o Redmi Note 14 Pro. O processador que vamos encontrar aqui é um Dimensity 8400 Ultra, é uma geração a mais comparando ao 14 Pro, e estamos falando de 12 GB de RAM. Ele roda qualquer jogo com qualidades absurdas,
não é à toa que ele pontua 800 mil pontos a mais no AnTuTu que o Redmi Note 14 Pro. E entrando aqui no código para vermos isso na prática, podemos observar a qualidade desse celular. E aqui no game você pode ver que o jogo roda fluido, com qualidades gráficas até no mais avançado. Claro, o celular esquentar um pouco é 100% normal, e aí eu recomendo um cooler se você mora em uma região muito quente, mas o desempenho do jogo é impecável, com os frames por segundo bem estáveis e trazendo uma boa jogatina. E ainda você pode optar por otimizar mais o jogo ainda, entrando aqui no Game Turbo e otimizando ainda mais o game. Quanto às câmeras, vamos passar as fotos e já digo que a principal dele é 50 megapixels. Temos uma grande angular e uma lente macro de 8 megapixels. Ele grava vídeos em 4K com a câmera traseira e a frontal possui 20 megapixels. A conclusão que podemos tirar disso é que em câmeras não haverá muita diferença e o Redmi Note 14 Pro consegue ter até mais megapixels na principal. Então os principais upgrades que tivemos aqui foi na bateria, na tela e mais do principalmente no desempenho. Tudo isso culmina para um celular que nessa faixa de preço dele nenhum do mundo consegue bater, a não ser possivelmente o que eu vou te falar no bônus no final do vídeo. E agora vamos para o Poco F7 Pro. Agora vamos falar de um celular top de linha da Xiaomi, mas vai por mim. Não é porque ele é mais caro que ele não se torna um custo-benefício, afinal ele custa basicamente metade do preço de um iPhone ou de um Galaxy de última geração e ele entrega tanto quanto esses que citei. Vamos começar aqui por essa estrutura super premium que ele possui. Só da gente pegar nele e ver toda a sua imponência, podemos perceber que ele foi feito para ser um celular mais elitizado da Xiaomi. Eu peguei ele nessa cor preta, só peguei celular preto, né? Mas a gente também pode optar por um branco mais bege, ou um azul, ou um verde mais clarinho. Todos muito bonitos, e já olhando aqui, a gente tem uma pegada perfeita e na parte traseira temos uma textura fosca em vidro que é incrível. A melhor de todas que já analisamos aqui. Embaixo temos o áudio estéreo e slot para apenas chips, sem armazenamento extra, até porque a versão de entrada de 256 GB, mas Danilo, em cima ele não tem nada. Isso significa que ele não tem áudio estéreo ou infravermelho? Não, galera, por ser um celular mais top de linha, a gente tem essas duas coisas escondidas dentro dele. Então a gente ainda pode ligar qualquer coisa, como um filme ou uma música, podemos tampar um lado e ainda assim teremos um som de muita qualidade e que não vai sujar as entradas. A tela desse smartphone é uma OLED de 6.67 polegadas, ele possui taxa de atualização de 120 Hz e se entrarmos aqui nas configurações e irmos em resolução da tela, teremos a possibilidade de deixar em WQHD+, que melhora ainda mais a resolução da nossa tela. E essa é a primeira vantagem que ele possui em cima do X7 Pro. Quanto ao sensor digital, esquema de cores e etc, não teremos tanta diferença. Essa continua sendo a melhor tela que podemos encontrar. A bateria desse celular também não será diferente do Poco X7 Pro. Estamos falando de 6.000 mAh e um carregamento de 90 watts. Mesmo sendo igual, isso continua sendo um absurdo total. Ele também possui IP68 e NFC, nada tão diferente do celular que vimos anteriormente. Quanto ao desempenho, ele consegue ser superior ao X7 Pro. A começar com a sua pontuação no AnTuTu, estamos falando de 1.700.000 pontos e o processador dele é superior ao do Poco X7 Pro, sendo um Snapdragon 8ª geração 3 e 12 GB de RAM. E mesmo não sendo o processador mais potente do mundo, ele vai rodar qualquer jogo com uma qualidade absurda. Na maioria das vezes com tudo no máximo. Vamos abrir aqui mais um jogo para testarmos a veracidade desses fatos e você pode ver que a fluidez dele é impecável. Com certeza absoluta vai rodar todos os jogos com gráficos no mais alto possível, sem engasgos, sem nenhuma travadinha estranha. O aquecimento dele vai ser suave e a jogabilidade se mantém estável o tempo todo. Esse celular aqui tem HyperOS 2.0 e Android 15, então ele também está bem atualizado. E quanto às câmeras, elas são superiores ao Poco X7 Pro e ainda possuem uma baita vantagem, né? Elas gravam vídeos em 4K, fora isso, a resolução é um pouco superior à do X7 Pro e será basicamente isso. Ela conta com 50 megapixels na principal e outra macro de 8 megapixels e na frontal teremos 20 megapixels. A câmera dele é muito boa, não é tão no nível quanto o iPhone 16 Pro Max ou um Galaxy S25, mas em outros pontos ele é tão bom quanto ou até superior. Tela, desempenho, bateria, beleza? Já que estamos no mais caro, quanto ele está custando? A última vez que eu vi, ele estava mais ou menos na faixa dos R$ 3.400, mas calma que agora vem o bônus que eu te falei lá no começo do vídeo. Lembrando que na descrição você encontra o link dos aparelhos e você pode se surpreender com o preço menor, não só no F7 Pro, como em todos os outros modelos que mostramos aqui. E como prometido, tá aqui o nosso bônus, que apesar de não ser um lançamento de 2025, ele continua sendo uma das melhores opções de custo-benefício da Xiaomi. E eu vou te explicar o porquê rapidinho.
rapidinho. Esse aqui é o Poco X6 Pro, um celular que muita gente ignora porque tem modelos mais novos no mercado, mas a real é que ele ainda dá um banho em muito celular atual, principalmente se você quer desempenho de sobra. Então ele vem com um processador Dimensity 8300 Ultra, que é um dos chips mais potentes da MediaTek no segmento intermediário premium, e para quem gosta de jogar, editar ou só quer um celular que abre tudo rápido e sem engasgo, esse aqui vai te surpreender. E o que mais me chama atenção é o conjunto de obra. Ele tem 12 GB de RAM, sim, 12 e 512 de armazenamento dependendo da versão, ou seja, espaço e velocidade aqui não faltam. E detalhe, tudo isso com o novo sistema da Xiaomi, o HyperOS, rodando liso com Android 14. A tela é outro ponto forte, com AMOLED de 120 Hz, com resolução 1.5K e brilho que chega perto dos 1800 nits. Na prática, você consegue enxergar tudo mesmo embaixo do sol com cores vivas e fluidez absurda. Aquela tela que você sente a diferença na hora que desbloqueia o celular. E a bateria também não decepciona. São 5.000 mAh com carregamento de 67 watts. E sim, o carregador já vem na caixa, carrega rapidinho, segura bem o dia todo e não esquenta à toa. Câmeras, temos uma principal de 64 megapixels com estabilização ótica e ultra-wide de 8 megapixels. Além de uma frontal de 16 megapixels, ele entrega fotos bem equilibradas e para quem curte gravar, já tem suporte a 4K na traseira, o que muitos concorrentes não trazem nessa faixa de preço. Mas me diz aí, qual a sua opinião sobre essa vastidão de celulares? Vocês conheciam todos? Qual o celular que você acha que vale mais a pena aqui dessa lista? Quero muito saber a opinião de vocês e, por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam ativando o sininho, isso é muito importante, ajuda a gente demais e eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou bem longo, mas espero que o comparativo tenha ajudado e abraço do Danilão.